A gente vai falar aqui sobre momento de dívida, tá? É a pergunta de todo empresário. Quando fazer a dívida? Cara, você vai dividir, sempre quando vocês fizerem a explicação, você vai dividir em duas fases, tá? Vai chamar de dívida boa e você vai chamar de dívida necessária. E tem a terceira, que é a dívida ruim, tá? Essa daqui é a dívida que você não pode fazer. Essa daqui rebenta a empresa. Vamos supor, você tem 300k de faturamento na sua empresa. Isso é de faturamento bruto, tá? Média, ano. A sua empresa dá uma margem de 10% é a margem. Então, depois de pagar tudo, imposto, pagar o dono, pagar tudo, sobra para ele mais ou menos o quê? 30 mil reais. Esse aqui é o lucro da empresa. Então, isso aqui vezes 12, a empresa vai ter quanto de lucro no final do ano? 360 mil reais com um faturamento de 300 mil. Esse aqui seria o lucro líquido, que o empreendedor iria separar para ele. A empresa tem que gerar o quê? Lucro. Se não gerar lucro, para que você tem uma empresa? Para ficar assumindo passivo tributário, passivo trabalhista, passivo de tudo, não ter galardão? Não dá. É isso aqui. Aonde está a margem que o cara tem para fazer uma dívida? Ele tem duas margens. A primeira margem, ele tem que computar aqui o valor da parcela das dívidas. Se ele pegar 500 mil num FGI, que é o de capital de giro, ele vai ter que pagar mês a mês, não vai? Mesmo depois da carência, ele vai ter que pagar ou não vai? A dívida boa é dívida de alavancagem. Cara, racionalmente, olha a palavra. Se ele fez uma dívida para alavancar, ele vai alavancar o quê? Faturamento dele, né? Então, se a dívida de alavancagem é porque ele fez uma dívida depois de um tempo para sair de 300 para ir para quanto? Para 400. Aí a margem dele sai de 30 e vai para quanto? Vai para 40k. Essa é a margem dele. Lógico que a gente apertando, ajudando, um downsize bem importantinho, que é o que a gente faz no plano orçamentário, a gente joga isso aí para 15, 18% de margem, dependendo do negócio. Só que o cara não tem essa habilidade quando ele for pensar ainda. Sim, downsize é o seguinte, a empresa ela tem 300 de faturamento, sobra uma margem de 10, sobra 300. Um downsize é uma diminuição de custo, sem perder performance. Pô, a gente tem um time com 50 pessoas, eu vou analisar e vou fazer ele trabalhar muito bem com 42, cortei 8, que é custo. Vai dar mais o quê? Mais margem. Pô, o cara tá num sistema, que o sistema é um sistema digital para captação de lead, ou que armazena lead. Pô, eu gasto 2 mil reais por mês no contrato. Eu vou para uma outra tecnologia que é melhor ou similar, que em vez de 2 mil sai para 1.000. Eu começo a reduzir custos sem perder o quê? Performance. Isso é downsize. Vai diminuir a operação. Eu diminuo de tamanho, mas muitas das vezes a diminuição de tamanho ganha performance, dá mais faturamento. Quantidade de pessoas não quer dizer performance, tá? Performance é mesmo igual ao time de venda. Mano, time de venda com 4 pessoas, bem alinhados, cultura, missão, valores e trabalho correto, vale por 20. Que não trabalham, você entendeu? Downsize diminui, ganha performance, economiza o custo. Pô, cara, um downsize bem feito, o cara com 300, com faturamento de 10%, se ele faz um downsize e sobe para 15% de margem, pô, mano, ele foi pra 450, ele foi pra 45k aqui de margem, pô, já não melhorou pra caramba? Inclusive, quando ele faz um downsize pra depois fazer a alavancagem, fica melhor, porque ele pode pegar uma parcela de quanto? De 15 e manter uma margem. Aí, a dívida de alavancagem tem que subir isso aqui, ó. Geralmente, uma dívida boa, cara, sobe pra cacete. O cara sobe aqui, tipo, pra 500 mil de faturamento com a dívida de alavancagem que ele fez pra injetar no negócio. Consertou as margens todas, saiu de 10... foi para 15 e aqui virou 75, você imagina? Aqui vira 75 de margem, que ele vai ter por mês aqui na operação dele. Aí na hora que ele fez a dívida para alavancar, ele tem que ver o valor da parcela. Esse é o problema do cara. O cara vai lá e faz uma dívida, eles não reparam as dívidas, tá? Que aí não vira de alavancagem. Primeiro que, se ele fizer uma dívida aqui para pagar 30 mil por mês, se ele fizer essa dívida de alavancagem que mantém o mesmo faturamento, não vai ser de alavancagem. Porque ele fez a dívida e não aumentou o faturamento. Se não aumentou o faturamento, ele tá com 30 de margem, ele coloca 30, qual é a margem dele? 0. Aí depois ele se aperta e começa a fazer a merda. Aí é que é o problema. Se ele acha que a dívida é de alavancagem, mas ela não é, ele começa a fazer dívida errada, pessoal. Aí o que ele faz? A de vermelho não é alavancagem, tá? Ele fez essa daqui, até aumentou um pouco ali, mas depois ele começou a se enrolar para manter a operação. Porque, cara, começou com 30 de parcela, que tá zerando a margem dele se tiver 30 mil reais aqui de 10%. Você conseguiu entender até aí? A dívida não resolveu esse problema. Aí o que acontece? Existe a oscilação. Como ele não tem caixa, uma hora vai faltar dinheiro na operação. Na hora que falta dinheiro, o que ele faz? Ele pega dinheiro que chama capital de giro, que é a maior mentira. Na hora que ele pegou esse dinheiro capital de giro, a merda já tá feita. Por quê? A empresa, ele pegou dinheiro emprestado, que ele falou que é alavancagem, mas a empresa continua com 300 de faturamento. A margem ele não fez downsize, continua com 10%. Continua sobrando 30 mil. Só que se sobrava 30 mil e ele tem uma dívida de 30 mil, quanto sobra para ele? Nada. O que acontece se o faturamento dele deu uma caidinha aqui, foi para 250 mil algum mês? Ele vai entrar no vermelho de quanto? 5k. Isso se a operação tiver igual um relógio.
Passou 6 meses, se ele continuar batendo baixo, ele tem já quanto de negativo? 30k. Só que como uma empresa não tem dinheiro, como é que ela busca dinheiro para pagar folha, para pagar o pessoal? Ou se não tiver empréstimo, ela faz o chamado empréstimo imediato disponível. Cheque especial, ou então ele começa, aí a merda começa a vir, ele começa a usar o cartão de crédito da empresa. Aí não tem mais cartão de crédito da empresa, ele usa o cartão de quem? Dele. Aí já juntou pessoa o quê? Você entendeu a bola de merda que o cara faz com o empréstimo? Só que para piorar tudo, esse aqui, o juro já tá embutido, não tá? Tá, só que esse aqui, se ele usar cartão de crédito, ou se ele usar cheque especial, o que acontece? Tem os juros sobre capital que é muito alto aqui, que é 14%. Já entrou na bola de neve. A operação já começou beleza? Isso porque ele fez uma dívida errada. Aí a dívida já não passa mais a ser essa, a dívida necessária passa a ser para resolver. Porque o que o cara faz, cara? Aí que tá a merda, tá? Que aqui é bem fácil de vocês darem um laudo. Você vai perguntar qual foi as cagadas que o cara fez. Aí ele vai falar as cagadas. Ele vai falar, puta, mano, eu fiz a primeira dívida para pagar 15 mil de prestação, a segunda eu fiz para pagar 15 mil de prestação, a terceira 15 mil de prestação e a quarta 15 mil de prestação. Quanto ele tem de prestação aqui? 60. Isso é bem comum. E quanto sobra da operação dele? Nesse contexto não tá sobrando mais nada. Tá, nesse contexto, se ele tem 30 de margem e ele tem 60, tá dando o quê? Menos o quê? Vezes 12, menos 360. Mas não é assim. Por que não é assim? Os piores juros estão ali. Esse é assustador, tá? Isso aqui vira uma dívida nominal, esses menos 360. Eu não vou fazer a conta correta aqui, mas vira mais ou menos alguma coisa tipo 700. Seria dívida nominal, é o valor... Dívida nominal é o que... inicial. Não, dívida nominal, é só a dívida que ele fez, a dívida nominal, a dívida padrão. Então seria o que ele está devendo aqui entre a margem e entre as prestações. Então é 30 mil a nominal. Seria 30 que ele está devendo. Nominal é 100 os juros. Aí os 360 seria a dívida do quê? Nominal que está faltando na operação mês a mês. Só que aqui inclui mais o quê? Os juros da operação. A galera não sabe fazer esse conta. Deu 2 anos, o que dá aqui? Dá bomba. Só que o que acontece? Quando a gente identifica isso aqui, o cara se perdeu no personagem. O empreendedor não tem essa cabeça, ele nem sabe que ele fez o primeiro, ele não lembra, fez o segundo, ele não lembra, ele só faz. Aí a gente junta isso tudo, deu quanto na operação dele? 60 mil. Primeira coisa, nomeia tudo. Vocês podem nomear, ver todas as dívidas que ele tem, todas as prestações no mês. Você tem que perguntar o que você tem de prestação no mês. Aí ele vai nomear isso aqui. O negócio é tão sério que aqui você tem que enfiar refim também. Você tem refim de imposto, que ele deixa de pagar o ano, no outro ano ele tem que fazer, senão ele perde um monte de coisa, ele não consegue operar. Esse que é o problema do brasileiro. O brasileiro não quer aprender sobre conhecimento na cabeça. Ele só aprende quando ele caiu. Aí agora o empréstimo necessário. Vocês podem dar esse laudo para ajudar os caras. Isso aqui é matador. O que ele tem que fazer? A primeira coisa, conseguir um empréstimo único alongado. Quando ele pega um empréstimo único alongado, ele tem que pegar um único empréstimo que ele consiga quitar tudo isso aqui e consiga quitar cartão de crédito, tudo. Ele concentre todas as dívidas picadas em uma só. Você entendeu ou não? Aonde seja mais longo prazo e a parcela ele consiga diminuir. Tem que diminuir a parcela. Não conseguiu fazer isso, de renegociar tudo junto, você precisa renegociar um a um, alongar o prazo e diminuir isso aqui. Eu preciso necessariamente cortar dele cheque especial. Cara, o cheque especial para a empresa chama conta garantida. Não fala cheque especial, tá? Maioria é conta garantida. Cheque especial pessoa física, conta garantida pessoa jurídica. É uma operação. Os caras falam, não, no meu banco é cheque especial para pessoa jurídica. Tudo bem. Mas o geral é o quê? Como é que é o nome? Então toda vez que alguém falar conta garantida é cheque especial da pessoa jurídica. É um perigo isso aqui, tá? Vocês entenderam por que baixar a parcela? Porque senão, o que adianta o cara trabalhar se as parcelas consumiram o quê? A margem dele. Aonde consome a margem? Onde estão os vilões da margem? Tá, por que a gente abre uma empresa? Vamos lá. Para que abre? Qual é a função de abrir uma empresa? Gerar lucro. Uma empresa, a função dela é fazer o quê? Gerar o quê? Lucro. A gente está em busca do quê? Dinheiro. Você quer ver um negócio? A Rolex. A Rolex é uma associação, quase uma ONG. Eles têm propósito. É por isso que você fala, nossa, mano, a Rolex não tá querendo vender, podia vender. Vai ver a história da Rolex. O fundo da Rolex, lógico, eles querem ter dinheiro, mas não é o princípio, não. O principal deles é a marca ser multicentenária. Então eles estrangulam o lucro em vez de ganhar. Mas empresas normais fazem o quê? Lucro, né? Agora, o que adianta? Vamos lá, efeitos para vocês ajudarem. O abençoado vai e abre uma empresa. O abençoado. Chamar de UAC. O área empreendedor abriu uma empresa. O que o abençoado faz? Ele tá cheio de ideia, todo feliz. Aí o abençoado começa a faturar 1 milhão por mês. O negócio dele, ajeitadinho, apertadinho, bom mesmo, o negócio dele daria 18%, 20% de margem. Nossa, uma margem aqui excepcional. 20%. Então sobraria quanto para ele? Quanto que sobraria no ano? 2,4 milhões. Pô, em 10 anos sobraria quanto?
com juro, capital, rolando e tal, uns 40 milhões. Beleza. Eu posso falar que em 10 anos o cara fez a feira dele? Uma ótima casa, um ótimo carro, viaja, dinheiro aplicado, um baita de um patrimônio. Não é. A minha função é ensinar isso para os empreendedores. Essa é a minha função. Só que o abençoado, o que ele faz? Nós temos o caminho para o céu e a gente tem o atalho para o inferno. Como é que é o atalho para o inferno? Você sabe como é que é? O caminho para o céu é assim, não é? Subida e descida na dor. Você sabe o caminho para o inferno? É um atalho, é assim, ó. Isso aqui é pro inferno, ó. Rápido. E aí o que faz o caminho? Ele desce ou ele vai direto? Esse é o caminho pro inferno. Esse é o caminho pro céu. Tortuoso. É até diferente o caminho pro céu. O caminho aqui demora 20 anos. Aqui demora 2 anos. 3 anos, 1 ano. O cara tá pegando um atalho para ir pro céu, e, na verdade é um atalho para onde? Pro inferno. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Só que o que o cara faz? 99% vai por aqui ou vai por aqui? Vai pro caminho mais fácil, aqui ele se ferra. Porque o que a gente tem que segurar? O que vocês estão aprendendo na nossa empresa aqui? Vocês estão tendo a oportunidade de ver eu criar uma startup do zero para uma empresa milionária. Vocês estão vendo acontecer. Mano, eu vou devagar, a gente precifica tudo, a gente preocupa com margem, a gente não cresce equipe sem a equipe estar alinhada, missão, valores, princípios. Nesse processo, o que ele faz? Se a margem for 20%, sobraria 20% se a empresa fosse bem administrada. Só que o empreendedor brasileiro não estuda. Ele não sabe sobre mentalidade, gestão, marketing e venda. Ele não sabe. Como ele não sabe, ele se quebra. Como ele se quebra, a margem não vira mais 20. A margem vira o quê? 10. Quando vira 10? Sobra quanto por mês? 100. Só que quando o cara está faturando 1 milhão, ele fica destemido, porque os bancos emprestam muito dinheiro para ele. Então a primeira coisa que ele faz, capital de giro, e ele ouviu alguém falar sobre dinheiro barato. Cara, dinheiro nunca é barato. Nunca. O dinheiro só é barato se você pegar a 1% pagando juro a 1% por mês e você conseguir um negócio que gere 3%. Aí o dinheiro ficou o quê? Barato. Só que o empreendedor não tem essa habilidade. Ele pega o bendito do dinheiro emprestado, mano, que eles chamam de alavancagem. Resultado, o cara entra o ano já com o banco oferecendo para ele capital de giro. Aí, pra que ele usa capital de giro? Ele quer deixar o dinheiro na conta. Mano, dinheiro na conta é um perigo, porque o emocional desse cara aqui, ó, controla as ações dele, o brasileiro. Ele faz 1 milhão lá e já compra uma Porsche Cayenne, você tem como pagar. Aí já confundiu, que aí é outra história de confundir física com jurídica. Tá? Mas do geral aqui, pensa comigo como é que se destrói um negócio em 10 passos. O cara que tem 1 milhão, você já reparou que uma prestação de 20 mil parece pouco? Parece ou não parece? Uma prestação ele faz uma outra de 15, não parece pouco? Pior quando ele começa errado. Ele já meteu uma prestação de 40 mil. Quando ele mete a primeira de 40 mil, isso é um efeito emocional, tá? Ele meteu de 40, os outros impostos vêm na urina. Eu vou fazer um de 20 só, pra pagar as contas que não tá dando pra pagar. Depois ele faz mais um de 20, depois ele faz mais um de 30. Depois, ó, quando ele fez isso aqui, 30, 40, 50, 60, 50. Aqui ele já tá com 90 mil de dívida. Aqui já basicamente, matematicamente, zerou a margem. A margem dele tá quanto? Se a margem tá 0, não sobra caixa, porque o caixa que sobra da operação o dinheiro entra na conta, eu pago as contas tudo, 1 milhão por mês. Vai ter conta, então as contas todas dão 900 mil. Como tem mais as prestações agora, entra 1 milhão e sai quanto? 1 milhão. Para sobrar caixa, tem que ter o quê? Sobra de caixa. Aqui não tem sobra de caixa, por isso que eles não fazem caixa, pô. Eles não fazem caixa porque eles são burros. Bom e burro, ou ótimos e burro. Ou ótimos, maravilhosos, incríveis, trabalhadores, geniais e burros. O B aqui é porque o cara não faz esse estudo financeiro, ele não quer fazer, porque isso aqui dá dor. Quando a gente olha o plano orçamentário, dá uma dor profunda no cara, porque o cara não olha as contas dele. Aí, vamos aqui, até aqui parece que tá equilibrado, pelo menos deu 0. Aí, aonde tá a merda, ele esquece e usa o que? Conta garantida. Só que aí piorou, cara. Nossa, vocês estão preparados agora? Estão preparados? Pega o código. Pega o código aqui. Pode ir? Agora a merda tá feita. Vamos desmistificar os bancos? O que ele faz? Se durante o mês de janeiro ele usou 30 dias, 50 mil da conta garantida dele, a cada mês gera os juros do especial, não gera? Gera ou não gera? Só que gera IOF a cada operação dele, cara. Os bancos dão cacetada de IOF, nossa. Imposto sobre a operação financeira. Eles consideram um exercício de 30 dias, alguns bancos consideram exercício de 10. 10. Então tem 3 IOF no mês. Então o cara, se liga, ele está usando 50 mil. Esse 50 mil que ele está usando por mês, quanto gera que ele tem que pagar de juros sobre capital? Quer assustar? Vamos lá? Gera mais ou menos esses 50 mil vai gerar uns 7.500 de juro do mês, mais um IOF aqui de uns R$1.500. Então ele está pagando 9 mil de juros se ele estiver usando 50 mil. Só que a impressão do especial é que ele usa, passa. Mas o cara que usa 50, ele acostuma. O banco vai aumentando o especial dele, daqui a pouco vira o quê? 100. Se virou 100, já não é 9, é 18. Daqui a pouco eu peguei um mentorado meu com 29 mil entre IOF e juros sobre capital no mês. 29 vezes 12? 348 mil. Quando eu mostro isso pro cara, o que o cara fala? Tanto que essas mentorias minhas, pior, que é agressão, ódio, dor, luta, guerra.
Não tem paz. Porque o cara tem que entender que... Aí, o que vira isso aqui? Vira uma empresa ruim. Tem 1 milhão de faturamento, o cara tá quase entrando em burnout, que o cara quase morre com isso aqui, vocês entendem? O cara entra em burnout, o cara tá mal, 1 milhão de faturamento, ele acha que a empresa tá podre, ele acha que tá tudo errado, entra lá e a galera fala que é choque de gestão. Ou seja, a empresa já tem esse faturamento, eu só enxugo. Rau! Bota um capital inicial, que é para segurar a operação, alivia, descomprime. A margem de 10, a gente busca uns 20 e poucos na margem aqui, fazendo as operações certas. O capital que entra, você sincroniza tudo isso aqui, diminui, chinfra a prestação, joga a longuíssimo prazo e o cara que é bom sai, porque quem já faz 1 milhão de receita vai para 1.300 fácil. Ele só não soube como ele faz ainda a operação. Mas a operação já tem muito tempo, tem brand, tem tudo. Vocês entenderam que bosta? Vocês querem agora traumatizar? Eu tenho que criar um jargão, cara. Quer impactar? Quer se abençoar? O formato Evandro é completamente diferente. O cara que passou pelo solo entende bem isso aqui. Entende bem. Lógico, pegar dinheiro e fazer muito dinheiro com dinheiro e usar o juro a nosso favor, isso é pra quem entende. Quem não entende vai se... Mano, você imagina. O cara, coitado, o cara é um empresário normal, pega 3 milhões pra comprar de leilão pra se alavancar. O cara não sabe fazer o ofício. Ele vai se fuder. Você entendeu que ele vai se quebrar no meio do caminho? Agora imagina o cara mais conservador. Você tem aqui 1 milhão de reais. Não, 10 milhões de margem na empresa. A empresa tem 10 milhões. Se ele pega esses 10 milhões errado e isso aqui ele vai pagar juro, ele vai pagar um juro aqui absurdo, né? Um juro de 10% ao ano. Imagina que ele pague 1,5 milhão, 1 milhão ao ano de empréstimo. Então, quanto que ele tá perdendo aqui? 1 milhão. Se esses 10 aqui, ele souber alavancar, e vamos dividir, tá? Se ele souber pegar esses 10 e transformar esses 10 aqui em 15, e ele pagar isso aqui em 3 anos, pô, beleza. Vamos lá, ele pegou 10 e transformou em 15. Só que ele pagou quanto de juro? 3. Mais os 10 que entrou para fazer os 15. Então, quanto ele fez de dinheiro novo? 2 milhões ele fez de dinheiro novo. Isso o cara que sabe fazer, você entendeu a conta ou não? Agora, vamos supor a Selic alta. A nossa Selic tá 13,75, se eu não me engano. Se o cara tem esses 10 milhões aqui para rodar o negócio dele, enquanto o negócio dele não roda, além dele não tá pagando esse juro, não tô falando que empreendedor tem que virar isso não, a gente tem que botar o dinheiro para virar. Mas se ele tem isso aqui como capital de giro e deixa o capital de giro para circular, todo mês ele tem 1% garantido. Então, 10 milhões geraria 100 mil. Ele tem 100 mil, que eu chamo de receita extraordinária.